Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campo de Alegre. Nesta aula, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de soluções, falando um pouquinho sobre titulação de soluções. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com áudio e os slides por enquanto. Eu espero que vocês gostem dessa aula. A titulação de soluções, ela é uma técnica analítica quantitativa que é realizada por análise volumétrica, certo? Com base na leitura de volume gasto do titulante, é possível determinar a concentração do analito. Nós vamos precisar dessas vidrarias aqui. Essa vidraria que chama bureta, então nós vamos utilizar a bureta e vamos utilizar também o Erlenmeyer, esse daqui. Erlenmeyer, certo? E aí, dentro da bureta vai ficar o titulante e dentro do Erlenmeyer vai ficar o titulado. O volume gasto vai ser medido na bureta, então a gente vai medir o volume daqui, certo? Daqui até aqui, né? Vamos ver qual volume gastou. E o volume conhecido vai ser medido com uma pipeta volumétrica. Nós vamos pipetar num determinado recipiente com uma pipeta volumétrica e vamos transferir para o Erlenmeyer para poder titular. E aí, então, a gente vai abrir essa torneirinha aqui, ó, e vamos fazer com que aconteça a titulação agitando sempre o Erlenmeyer, ok? Titulação ácido-base, que é a titulação mais comum, certo? É um dos tipos específicos de titulação, mas não é o único tipo de titulação, tá bem? O analito é um ácido ou uma base e o titulante é uma base ou um ácido. Se o analito for um ácido, o titulante é uma base. Se o analito for uma base, o titulante é um ácido, certo? O titulante sempre vai ser um ácido forte ou uma base forte, isso é muito importante saber. O analito ele pode ser um ácido forte ou fraco, ou uma base forte ou fraca, tá bem? A titulação ácido-base vai ocorrer a partir de mistura de soluções por um mesmo solvente, mas com solutos diferentes, podendo ocorrer uma reação química, que nos permite determinar a concentração desconhecida de determinada solução. Essa reação química ela é imediata e rápida, ela acontece rapidamente. Deve-se fazer a titulação até que se atinja o ponto de equivalência. O que é o ponto de equivalência? É a mudança de cor. Vejam que a mudança de cor ela ocorre rapidamente, certo? Então, nós vamos fazer a titulação até que mude a cor e essa mudança de cor vai chamar de ponto de equivalência, vai ser chamada ponto de equivalência, ok? Então, vejamos o procedimento. Encher uma bureta com uma solução concentração padrão, então a gente coloca a solução concentração padrão, uma concentração conhecida. Vamos colocar em um Erlenmeyer um volume de uma solução problema, uma solução que eu quero saber qual é a concentração dela, eu vou colocar no Erlenmeyer. Vou pingar gotas de um indicador que possa evidenciar o final da reação, quer dizer, que ocorra mudança de cor entre os solutos das duas soluções. Vamos gotejar lentamente, abrir essa torneirinha e gotejar lentamente a solução da bureta sobre a solução problema. Quando o indicador mudar de cor, o que indica o final da reação, que é o ponto de equivalência, certo? Vamos ler o volume gasto. Aí a gente vai anotar o volume gasto, que aqui nesse caso seria desse ponto até esse ponto, tá bem? Se uma solução de ácido é titulada com uma solução alcalina, as hidroxilas da solução alcalina combinam-se com os hidrogênios ionizáveis do ácido, aumentando o pH da solução. Nós vamos chamar ela de acidimetria. Em determinado pH, o ponto de equivalência é atingido e a reação terminada. O mesmo raciocínio se aplica a soluções alcalinas, tituladas por ácidos, alcalina ou básica. Vai ser chamada de alcalimetria. O tipo de titulação mais comum, então, é a titulação ácido-base, certo? Essa é a titulação mais comum. Nesse tipo de titulação vai ocorrer a seguinte reação. Ácido mais base é igual a sal e água, e aí a gente vai pegar o coeficiente estequiométrico do ácido e o coeficiente estequiométrico da base e vamos colocar esse coeficiente em uma fórmula.
O X vem para cá, certo? E o Y vai vir para cá, tá bem? Vai ser concentração do ácido vezes o volume do ácido dividido pelo coeficiente do ácido, concentração da base vezes o volume da base dividido pelo coeficiente da base, tá? Nós vamos ver os exemplos depois. Outros tipos de titulação. Titulação por precipitação. Ao invés de neutralizar a reação, ao invés de ocorrer uma reação de neutralização entre ácido e base formando sal e água, nós vamos ter uma reação que provoca precipitação. O que é precipitação? Formar um sólido aqui no fundo do Erlenmeyer. Se assemelha muito à titulação de ácido-base, sempre vai formar um sal pouco solúvel, ok? Titulação por oxirredução, ou oxidação-redução ou redox. As reações ocorrem entre o analito e o titulante, o titulante tem natureza de oxirredução. O potencial no ponto de equivalência é a média ponderada dos potenciais, levando em conta a quantidade de elétrons como peso. Nós vamos conseguir entender melhor quando nós estivermos estudando eletroquímica, tá bem? Vejamos então um exemplo de uma titulação ácido-base. Tem-se 20 ml de uma solução de NaOH. NaOH, então, nesse caso, é a base. Então, aqui nós temos o volume da base, ok? Que foi titulado com HCl, que nesse caso, então, é o ácido, e ele está 0,1 mol por litro. Então, essa é a concentração do ácido. Gastando-se um volume de 10 ml, volume do ácido, ok? Primeira coisa, vamos equacionar a reação de neutralização. Essa é a reação de neutralização, que é a reação que ocorre entre um ácido e uma base, certo? Reação de neutralização, tá bem? Reação entre um ácido e uma base. Então, eu tenho ácido mais base que é igual a sal e água. O meu coeficiente do ácido é 1 e da base é 1. Nesse caso, esse coeficiente não precisa entrar na fórmula. Então, nós vamos ter concentração do ácido vezes o volume do ácido é igual a concentração da base vezes o volume da base. Por isso que é importante equacionar a reação, tá? No lugar do Ca, eu tenho 0,1. 0,1 vezes 10, concentração da base vezes 20. 0,1 vezes 10 dá 1. Concentração da base vezes 20, eu vou passar o 20 para cá dividindo, então eu tenho 1 sobre 20, que vai dar 0,05 mol por litro. Essa é a concentração da solução de NaOH, que nós não sabíamos qual era essa concentração. Vejamos outro exemplo. Tem-se 100 ml de uma solução de CaOH. CaOH é a base. Então, esse é o volume da base, certo? De concentração desconhecida, que foi titulada com HCl, que é o ácido, e aqui nós temos a concentração do ácido, gastando-se um volume de 50 ml, volume do ácido. Primeira coisa que nós vamos fazer, equacionar a reação de neutralização, que nesse caso é HCl mais CaOH2. Essa é uma reação entre um ácido e uma base que vai produzir sal e água, tá certo? Tudo bem? E aí nós temos aqui, ó, positivo, negativo, positivo 2+, negativo. O que nós temos? H+, que reage com OH-, dando HOH, que é H2O, certo? Nós temos Ca2+, mais Cl-, certo? Ca2+ e Cl-. Vamos fazer a regrinha do escorregador. Vamos ter CaCl2. Esse é o nosso sal, cloreto de cálcio, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu ajeitar esse cloreto de cálcio aqui, esse cálcio. E aí, então, o que nós temos? Cloreto de cálcio.
Agora a gente tem que balancear. 1Cl, 2Cl. O que eu faço? Coloco 2 aqui. 1Ca, 1Ca, 2H mais 2H, 4H. Então, aqui é 2. 2 vezes 2, 4. 2O, 2O. Aqui, então, o número é 1. Tá bem? Então, tá aí a nossa reação, tá? A nossa equação da nossa reação de neutralização. Vamos usar concentração do ácido vezes volume do ácido dividido pelo coeficiente do ácido. A concentração do ácido é 1. Volume do ácido, 50. Então, 1 vezes 50 dividido por 2. Aqui nós não sabemos a concentração da base. Volume da base é 100 e a concentração da base e o coeficiente da base é 1. Então, nós temos 1 vezes 50 dividido por 2. Concentração da base vezes 100 dividido por 1. 1 vezes 50, 50 dividido por 2. C da base, né? Concentração da base vezes 100 dá 100 CB. Agora, nós vamos multiplicar cruzado, tá bem? 50 vezes 1, 50. 2 vezes 100, 200. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos passar o 50 para o outro lado, dividindo, né? Então, 50 dividido por 200 vai dar 0,25 mol por litro. Então, essa é a concentração da solução de hidróxido de cálcio que nós queríamos saber, e aí nós descobrimos através da titulação. Tá bem? Então, olha, era isso nessa aula, tá? Na próxima aula, nós vamos fazer uma prática sobre preparo de soluções, diluição de soluções, tá bem? E titulação de soluções, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.